O velho rei está morto. Ou pelo menos é isso que eles dizem. Alguns contam que ele partiu em paz, cercado pelos seus conselheiros e amado pelo seu povo. Outros juram que foi assassinado pelos próprios aliados. Há ainda quem diga que abandonou o reino e partiu para conhecer terras desconhecidas. Talvez nunca saibamos a verdade. O fato é que o trono está vazio. A coroa permanece sem um governante. E todo o reino aguarda aquele que vai provar ser digno de usá-lo. Você é um dos herdeiros desse reino antigo. À frente da sua família, precisará conquistar influência, reunir aliados, controlar regiões estratégicas, descobrir artefatos esquecidos e superar seus rivais. No final, apenas um herdeiro será coroado novo rei. Parece que eu acabei de ler o resumo de um livro épico, né? Uma aventura incrível. Mas na verdade, essa é a introdução de The Old King's Crown. E hoje a gente vai aprender como se joga The Old King's Crown sem manual. Oi, eu sou o Edson e como eu já disse, hoje a gente vai aprender como se joga The Old King's Crown. The Old King's Crown é um jogo para 2 ou 4 jogadores, é um jogo muito interessante, é lindo, tem uma arte linda, vocês vão ver aqui nos componentes. E ele é um jogo que mistura gestão de baralho, é um deck building, né, com desenvolvimento da sua facção e a gente vai ganhar durante o jogo poderes. Ele tem um pouco de controle de áreas e o coração do jogo está numa batalha tática que acontece em cada uma das eras. O jogo se passa ao longo de 5 rodadas, se a gente jogar a versão normal dele, mas ele tem uma versão mais curta, onde a gente joga com 4 rodadas, e uma versão um pouco mais estendida, onde a gente pode jogar em 6 rodadas. E cada uma dessas rodadas vai ter algumas fases que são marcadas pelas estações, né? Então, tematicamente, o jogo vai se passar durante 4, 5 ou 6 anos, e a gente vai jogar cada uma das estações do ano, e cada uma dessas estações tem as suas próprias particularidades. Então é isso. Vamos para a mesa aprender como se joga The Old King's Crown. Eu já vou avisando que tem muita coisa, né? Eu já fiz o setup, eu vou explicar cada parte do setup. Eu estou com a minha colinha, para eu não esquecer nenhum detalhe, tá aqui. Né? Então eu coloquei aqui as principais coisas que eu tenho que lembrar. Não vai dar para ver tudo na mesa, então algumas coisas vocês não vão conseguir acompanhar, mas eu vou passando e mostrando os detalhes do que for mais relevante. Também pode ser que eu esqueça alguma regra, né? Então, se alguém quiser me complementar nos comentários, vai ser super bem-vindo. E eu também não vou passar 100% do detalhe de todas as ações, de todos os ícones, porque tem muita coisa no jogo. É um jogo relativamente pesado, um jogo médio para pesado. Então, a gente não vai conseguir passar por 100% das coisas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui o meu setup de câmera. E aí a gente já começa a ver como que a gente faz o setup do jogo. Ótimo, então aqui a gente já tem a mesa, todos os componentes do jogo, obviamente o tabuleiro principal. E aí aqui no tabuleiro principal, o que já é super interessante é que, como eu disse que o jogo acontece em algumas fases, e eu vou dar um zoom, todas essas fases estão descritas aqui no tabuleiro. Então, a primeira parte que a gente faz é o início do ano, tá ali o início do ano, ele tem descrito aqui tudo que a gente vai fazer. Depois a gente vai para primavera, se eu me lembro bem, as estações. E aí dentro da primavera, ele vai ter as ações que a gente vai fazer na primavera e o passo a passo delas. Depois disso, a gente vai pro outono. E aí a gente também vai ter aqui no outono... A gente vai pro verão, né? Eu sabia que eu estava esquecendo uma estação, então a gente vai pro verão e aí também vão ter todas as ações do verão. Depois a gente vem pro outono e por fim, no inverno, a gente vai fazer a manutenção do tabuleiro e a gente repete isso quantas rodadas a gente estiver jogando, né? Num caso normal, 5 rodadas. Aqui no tabuleiro principal, o que a gente já fez? Então, eu já coloquei uma ordem de jogo, né? Eu montei uma mesa aqui para 3 jogadores e aí aqui já tem a ordem de jogo, então cada jogador vai pegar o seu marcador de rodada, né, de ordem de turno, e colocar ele aqui. Tematicamente o jogo fala pra gente escolher de maneira hereditária, do mais velho para o mais jovem, mas ela pode ser escolhida de qualquer maneira. Aqui tem o marcador de turno, esse marcador ele pode ficar com um jogador ativo em cada rodada, ele fica aqui. A gente colocou aqui as Kingdom Cards, então a gente tem um baralho de cartas que vão ser comunitárias. O que a gente faz é que a gente embaralha esse baralho, a gente vira 3 cartas aqui nas suas posições e uma carta no topo desse baralho também virada, em cima do baralho principal.
Eventualmente, durante o jogo, essas cartas elas vão sendo descartadas, a gente vai colocar elas numa pilha de descarte e abrir novas cartas sempre tirando do topo do baralho. A gente coloca o marcador das ações do jogo aqui no início, no verão. Na verdade, não, no verão não, na primavera. Eu vou me atrapalhar muito com os nomes das estações, tá, gente? Vai ser normal. Ele começa aqui porque a partir de começo do ano é um setup inicial do jogo, então a gente não faz isso na primeira rodada. A gente vai colocar os marcadores de ordem de resolução de batalha aqui nesse espaço de batalha. A gente vai colocar esse marcador de ações especiais aqui na área de Harvest. Eu não vou, de novo, traduzir todas as nomenclaturas do jogo. Vou me confundir algumas vezes, vocês vão me desculpar. E aqui o marcador de ano. Esse é o setup geral. Além disso, a gente vai pegar os marcadores de influência e os marcadores de... Eu esqueci esse token, daqui a pouquinho eu já lembro. São os marcadores de lore, né? Os marcadores de história, de lore. E a gente vai pegar o tabuleiro do conselho, né? Esse tabuleirinho, ele deveria ficar lá em cima, no topo do tabuleiro, ou no lugar que caiba na mesa. Eu coloquei ele aqui nesse espaço. Esse é todo o setup principal do jogo. Falando do setup dos jogadores, a gente vem aqui no jogador roxo, a gente vai pegar, escolher uma facção, ou de maneira aleatória, ou vocês fazem um draft, né? Aqui eu coloquei de maneira aleatória. Cada jogador, então, vai pegar o seu tabuleiro de reino, né? Então, eles têm algumas assimetrias aqui, tá? Então, cada um deles vai ser da sua facção, mas também tem ações compartilhadas. Ele vai pegar o seu arauto, né, esse token de arauto, e colocar aqui no seu lugar determinado. Vai pegar 5 peças de supporters, né, os nossos apoiadores. Além disso, a gente vai pegar o nosso deck, e aí ele é composto por 3 tipos de carta, né? A gente vai ter todas as cartas básicas, que a gente vai embaralhar e deixar aqui ao lado do baralho no espaço que fala deck. A gente vai ter uma carta inicial da nossa facção, tá? Então tá aqui, ela já vai começar na nossa mão, eu já vou explicar como que isso funciona. E aí a gente vai ter cartas avançadas e HQ cartas, que são, eu não lembro, eu não sei como vai ficar essa tradução, mas são algumas cartas que vão nos dar poderes especiais durante o jogo. Qual que é o conceito das cartas, né? As cartas elas vão servir como nossa mão pra gente usar para fazer diversas ações e batalhar no jogo. E essas cartas de HQ, elas nos dão melhorias contínuas durante o jogo, tá? Então elas ficam disponíveis aqui pra gente poder comprá-las eventualmente. Que mais? Esse outro tabuleirinho ele é conhecido como Site of Power, né? É onde a gente vai se desenvolver e avançar com a nossa facção. Além disso, a gente tem os nossos marcadores. Esses aqui são marcadores gerais, tá? Então, sempre que o jogo falar para você marcar que você tem 3 ações de alguma coisa, ou enfim, você tiver que fazer alguma marcação, esses são os seus marcadores. A gente tem um marcador de tamanho de mão, que vai começar no 6, isso indica que a gente vai começar com uma mão de 6 cartas, e esse marcador ele pode aumentar ou diminuir, tá? Eu também já vou explicar para que ele serve. E a gente tem, por último aqui, a gente tem as nossas táticas, né? Cada jogador vai ganhar um set de 4 dessas táticas. E elas são geralmente poderes que vão ser usados apenas uma vez, ou algumas vezes, e aí a carta, o tile vai indicar quando você puder usar mais de uma vez, mas basicamente quando a gente usa ele, a gente flipa, e a partir de agora a gente não pode mais usar essa tática. Beleza, é isso que a gente tem de setup. Eu acho que a gente tá pronto para começar a entender um pouco do jogo. Como eu disse, a gente busca no jogo ganhar influência. O jogador que tiver mais influência no final das 5 rodadas, né, ou a quantidade de rodadas que você escolher, vai ser o vencedor. E o fluxo do jogo é exatamente o que a gente falou, né? Na primeira parte do jogo, a gente vai fazer... Opa, deixa eu voltar pro tabuleiro principal. Na primeira parte de cada rodada, a gente vai fazer leilão para ganhar essas cartas de coroa, né? Essas cartas estão disponíveis para todo mundo. Depois, a gente vai se preparar para uma batalha, então a gente vai usar aqui os espaços do tabuleiro principal para alocar nossas cartas que futuramente vão fazer a gente participar de batalhas. Depois disso, isso tudo vai acontecer no verão.
Depois disso, no outono, a gente vai ganhar alguns benefícios por ter ganho essas batalhas. E por último, no inverno, a gente vai se recolher e fazer uma atualização aqui no setup. Então é um jogo que depois que você pega a dinâmica dele, apesar dele ter algumas iconografias, de ter bastante texto nas cartas, ele flui muito bem, porque ele tem, além de estar muito bem organizado aqui no tabuleiro, ele tem um fluxo que faz muito sentido, assim, porque o jogo propõe. Beleza, então vamos ver cada um dos passos aqui de uma rodada. Então ótimo, antes de começar o primeiro turno, cada jogador vai comprar a quantidade de cartas da sua mão. No início do jogo são 6 cartas, então os jogadores eles pegam a sua carta inicial mais 5 cartas do seu baralho. E agora a gente está pronto para iniciar uma partida de The Old King's Crown. Eu vou usar muito as cartas do jogador roxo e do jogador vermelho. Apesar de eu ter colocado ali as cartas do jogador azul, eu acho que eu vou pegar as cartas do jogador azul também. Beleza, então eu teria aqui todas as cartas disponíveis que a gente precisa para poder explicar bem todos os turnos. Bom, e aí a gente começa, né? Então, numa rodada normal, a gente começaria pela... Opa, deixa eu colocar lá em cima. Aqui. Na verdade, deixa eu dar um zoom. Show. Então a gente começaria comprando cartas para chegar no limite da mão, mas a gente já fez isso no setup, então a gente vai para primavera. Na primavera a gente vai fazer 3 passos diferentes. Então o primeiro a gente vai fazer o leilão pelas cartas de reino. Depois a gente vai colocar os nossos arautos e cartas nos diversos localidades aqui do tabuleiro. E por último a gente vai fazer as ações da primavera. Eu já vou explicar como funcionam as ações, mas sempre que o jogo te instruir a fazer ações, você vai procurar nas suas cartas um símbolo da estação e você vai fazer as ações dessa estação. A maioria das ações ela vai dizer se ela é obrigatória ou se ela é opcional. Nas ações a maioria delas é opcional, mas você vai sempre procurar na sua área de jogo, pode estar no seu tabuleiro, pode estar em cartas de apoio que você tenha, você vai procurar o símbolo da estação que a gente está jogando agora. No caso da primavera, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer os leilões. Nesse momento, cada jogador vai pegar uma carta da sua mão e escondido, de maneira escondida, né, eles revelam essas cartas juntos. Então, os jogadores vão colocar os seus lances aqui nas cartas que a gente tem de reino e revelam todos juntos. Uma vez reveladas as cartas, a gente vai saber quem foi que ganhou. Então, nesse caso, o jogador vermelho foi um péssimo exemplo, porque foram todas cartas baixas, mas o vermelho teria ganhado o leilão. A carta tem diversas iconografias, diversas informações. No momento do leilão, a única informação que a gente vai se preocupar é com a força da carta, né? Esse é o principal conceito. Todos os jogadores têm, apesar da arte, uma ou outra variação, as cartas são muito parecidas, e a gente tem o mesmo deck em força. Então a gente vai comparar as forças da carta. Nesse caso, o jogador vermelho ganhou o leilão. O que ele pode fazer? Escolher qualquer uma das cartas que ele tenha disponível. Vamos supor que esse jogador escolheu essa carta aqui. Uma vez escolhida a carta, eu vou mudar a ordem, tá? Eu vou considerar que foi o roxo que ganhou esse leilão, porque fica mais fácil de explicar no tabuleiro do roxo. Então, se o roxo tivesse ganhado esse leilão, deixa eu até trocar a carta do roxo. Pronto. Agora o roxo usou uma carta de força 3. O que o jogador roxo vai fazer é pegar essa carta de reino e colocar aqui no seu espaço de tabuleiro pessoal. E aqui em cima, ele coloca a carta que ele usou para ganhar esse leilão. Por que isso é importante? Em futuras rodadas, isso não deve acontecer na primeira, né, porque a gente já vai começar pelo mais forte. Mas em futuras rodadas, quando o jogador ganhar um leilão, ao invés de comprar uma carta do Kingdom Road, que ele chama, né, na Estrada do Reino, ele pode roubar uma carta de outro jogador. Então, num futuro leilão, por exemplo, se o jogador vermelho tivesse ganhado esse leilão com uma carta 7, ele poderia vir, ao invés de pegar qualquer uma das cartas disponíveis, ele poderia, com essa carta 7, pegar essa carta de reino do jogador roxo e ele alocaria no seu tabuleiro de jogador, no espaço ideal, tá? Beleza, isso provavelmente não, isso não vai acontecer na primeira rodada, porque na primeira rodada
os jogadores ainda não vão ter cartas de reino nos seus tabuleiros pessoais. Depois disso, os jogadores vão se alternar pela força dos seus lances e comprarem novas cartas aqui do reino, né? Então eles compram e alocam a sua carta no espaço indicado. O que é importante? Essa carta que você usou no lance, ela vai ficar aqui presa no seu tabuleiro, ou até que você decida tirá-la, né? E a gente já vai ver como a gente pode tirar, ou que alguém roube essa carta de você. Então é importante saber que essa carta ela vai ficar lá, você vai perder ela para usos futuros. Então pense bem, a maioria das coisas que você vai fazer no jogo, você vai ter que tomar decisões entre quero usar essa carta para isso, quero usar essa carta para outra ação. Beleza. Outra opção disponível é que o jogador não compra nenhuma carta. Talvez por ele já ter cartas que ele acha que são boas para ele, talvez porque ele quer manter essa carta na mão dele para usar em futuras rodadas. Então você não é obrigado a comprar uma carta de reino nesse momento. Você pode dar o lance e retirar sua carta e voltar para sua mão. Beleza? É isso que a gente faz na primeira parte, que é da primeira fase da primavera. Vamos pegar o nosso token e seguir para a segunda fase da primavera. Importante lembrar que quando um jogador rouba uma carta de outro, a carta inicial, a carta que o jogador antigo tinha usado para fazer o leilão, ela volta para sua mão, não para um descarte, tá? Então ela volta para a mão do jogador que perdeu essa carta que foi roubada. Beleza? Antes de seguir ali para a segunda fase, eu esqueci de fazer o cleanup, então qualquer carta que sobrou aqui, a gente pega das cartas, sobrou uma das cartas, a carta mais à direita, e deixa ela descartada aqui numa pilha de descarte. Se nenhuma carta foi usada, né, se ninguém comprou cartas aqui nessa rodada, isso pode acontecer em turnos futuros, as duas cartas mais à direita são eliminadas. E a gente revela as novas cartas de leilão que vão estar disponíveis, né, as cartas de reino que vão estar disponíveis na próxima rodada. Beleza, na segunda fase da primavera, em ordem de jogador, a gente vai colocar os nossos arautos em jogo. Os arautos, eles não necessariamente vão nos ajudar a ganhar alguma batalha, mas eles estão ali para mostrar que você quer ganhar influência, que você acredita que você vai ir bem naquela região. E aí eu já vou explicar um pouquinho como funciona aqui o centro do tabuleiro. A gente tem 3 grandes regiões no tabuleiro, tá? Então elas estão bem divididas aqui. E dentro dessas regiões, a gente tem duas localidades possíveis. Então quando a gente for alocar o nosso arauto, a gente coloca, obviamente, em uma das 3 regiões, mas a gente escolhe qual localidade a gente quer colocar o arauto. Isso é importante, e a gente pode, nesse momento, colocar no mesmo lugar de outro jogador, isso não tem nenhum impacto no jogo. Mas isso é importante porque, se você ganhar uma batalha nessa região, você vai ganhar um bom bônus, mas se não, isso pode te custar bastante coisa que a gente vai entender um pouco mais pra frente. Depois, em qualquer ordem, né, ou simultaneamente, os jogadores vão pegar uma das suas cartas da sua mão e colocar uma em cada região. Então, os jogadores alocam uma carta da sua mão em cada região. Lembrando que os jogadores já usaram uma carta para fazer o leilão, essa carta tá ali encaixada no seu tabuleiro e você não pode usar essa carta até que ela saia de lá. Então, os jogadores colocam uma carta em cada região. E essas cartas, elas vão determinar as batalhas que vão acontecer daqui a pouquinho na fase de verão. Muito bem. Como que a gente vai resolver essas batalhas? Tão simples quanto, ou não, a gente vai comparar as forças das cartas, né? Então, no momento da batalha, a gente vai pegar toda a força que a gente tem nas nossas cartas e vai determinar o vencedor. Algumas cartas podem parecer muito fracas, né? Então, por exemplo, 0 não parece fazer sentido a gente colocar. Mas as cartas, elas têm alguns twists, né? Elas têm alguns poderes que vão poder ser usados no verão. Então a gente vai passar isso quando a gente chegar na fase de batalhas. Saiba que aqui você não tem informação. Então quando você jogar uma carta, você colocar uma carta aqui, todos os jogadores vão fazer isso de maneira simultânea. E você não vai ter informação do que vai acontecer nessa batalha. Beleza, depois disso feito, a gente vai para a fase de ações de primavera. Deixa eu subir. A gente vai para a fase de ação de primavera. E é nesse momento que os jogadores vão procurar nos seus tabuleiros ou nas cartas que eles já adquiriram. Então, por exemplo, eu tenho aqui o jogador vermelho, na carta de reino, ele tem um símbolo de primavera. Então ele vai poder usar essa carta, ativar essa carta nesse momento. Normalmente a gente ativa as ações das cartas só uma vez, né? Então, a menos que a carta diga o contrário, normalmente a gente vai ativar ela só uma vez. E você pode ou não ativar
as ações da sua carta. Então isso não é obrigatório você ativar as suas ações de primavera, mas se você achar que faz sentido, você pode ativar. Todos os jogadores vão ter ações aqui no seu tabuleiro. Uma delas é igual, que eu já vou explicar, que é a de supporters, mas eles vão ter algumas ações diferentes nos seus tabuleiros que eles podem usar agora também. Então aqui eu posso olhar, por exemplo, na Spy Network, a minha facção é a facção Uprising. Então eu posso olhar todas as cartas de uma região, todas as cartas estão viradas para baixo de uma região, aonde eu tenha então eu posso trocar, eu posso olhar todas as cartas de uma região. Então imagina que eu decidi olhar aqui nessa região, eu posso olhar todas as cartas que estão ali e escolher trocar a minha carta por uma que eu já tenha colocado em outro lugar, ou por uma da minha mão. Então é um poder que eu posso usar aqui durante a primavera, muito provavelmente eu vou querer usar esse poder. Então todos os jogadores vão poder, nesse momento, por ordem de turno, fazer suas ações. E aqui a gente tem a ação de supporters, então todos os jogadores vão ter essa ação de supporters. Nesse momento a gente pode alocar os nossos apoiadores nas regiões, nas diferentes regiões. Não precisa ser nesse momento em localidades, então não preciso colocar um nessa localidade e outro nessa localidade, tá? Eles vão aqui contar para toda a batalha, e basicamente os nossos apoiadores, eles vão servir para nos dar mais pontos durante a batalha, que eu já vou explicar no verão. Então nesse momento a gente pode alocar quantos apoiadores a gente quiser. Beleza, feito isso, ainda temos aqui também nas nossas facções. Então aqui eu também tenho algumas ações que eu posso fazer, né? Então escolho aqui se eu quiser acionar alguma. Se eu não quiser, eu simplesmente passo a vez e todos os jogadores vão fazer o mesmo. Depois que todos os jogadores tiverem feito, a gente passa para a próxima estação, que é o verão. E aí onde as coisas começam a ficar interessantes. E beleza, aqui durante o verão, a gente vai seguir também a ordem que o tabuleiro nos indica. Então a primeira coisa é que a gente vai colocar os marcadores de batalha. E aqui, o jogador que tiver em último lugar na ordem de turno, ele que vai escolher, e geralmente a ordem de turno ela vai ser determinada por quem tem menos influência, ele que vai escolher a ordem que as batalhas vão acontecer. Então isso é super importante, porque isso pode afetar a maneira como as cartas elas se relacionam. Porque lembra que nesse momento a gente já alocou às cegas todas as nossas 3 cartas. Então o jogador ele vem e aloca da maneira que ele quiser a ordem que as batalhas vão acontecer. Então nesse caso ele poderia ter colocado aqui que a primeira batalha vai ser aqui, a segunda aqui embaixo, a terceira aqui em cima. Feito isso, a gente vai resolver as batalhas. E como funciona a resolução de batalhas? Bom, a gente vai primeiro pegar a batalha ativa e revelar todas as cartas que estão nessa batalha. Não sei se eu peguei bons exemplos, acho que sim. Beleza, depois de reveladas todas as cartas, a gente vai fazer todas as ações do dia. Então as batalhas vão acontecer durante uma fase de dia e uma fase de noite. Então a gente vai revelar e vai poder fazer todas as ações do dia. Nesse momento a gente vai poder fazer qualquer ação que esteja no nosso tabuleiro, nas nossas cartas de reino, nas nossas cartas de facção, né, aquelas que são usadas uma vez só, e nas cartas que estão alocadas na batalha. Importante, quando a gente vira uma carta naquela região, ela é considerada uma carta ativa. Isso vai ser não tão importante agora, mas ele vai ser muito importante um pouco mais pra frente, tá? Então, quando a gente vira, essas 3 são as nossas cartas ativas. Normalmente, a gente vai poder, nesse momento, fazer uma ação de uma carta apenas uma vez. E aí, eu vou passar pelas ações das cartas que a gente pode fazer durante a batalha. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Eu acho que eu não tenho bons exemplos aqui agora de cartas de verão. Aqui, achei. Então o que a gente vai poder fazer durante o verão? Quais são os comandos? E aí que é importante, porque tem uma diferença entre ações e comandos. Na fase de dia, os comandos eles são opcionais. Na fase de noite, a gente é obrigado a resolver os comandos. Então aqui, começando pelo comando Flank. O comando de flanquear, ele vai permitir você mover essa carta para outra batalha. Então se você tiver com essa carta ativa nessa rodada, você pode mover para outra batalha, desde que a outra batalha não esteja acontecendo, não tenha acontecido, não tenha sido resolvida. Isso quer dizer que
Na primeira batalha você pode mudar para a segunda ou para a terceira. Da segunda você pode mudar para a terceira. E na terceira você não pode usar essa ação. Quando você faz uma ação de flank, você simplesmente coloca ela na batalha que você desejar. Normalmente você vai fazer isso porque você não consegue ganhar aqui essa batalha. Então você já sabe que você não vai conseguir, você não quer gastar forças aqui, você pode fortalecer outra região. Tá? Então o flank ele pode ser usado para isso. Beleza, depois da ação de flanquear, a gente tem a carta de ambush, de emboscada. Com essa carta a gente vai poder pegar cartas da nossa mão. Então deixa eu pegar aqui do jogador, vamos supor que o jogador roxo o jogador azul tivesse jogado essa carta aqui, a 0. Ele poderia pegar qualquer carta da mão dele e colocar ela virada para baixo. A mesma coisa aconteceria se o jogador roxo e o jogador vermelho tivesse usado essa carta. Essas cartas elas vão ser viradas no final do dia e vão ser usadas na resolução da batalha à noite. Por último, a última ação que a gente tem é a ação de Retreat. E na ação de Retreat, ela é o contrário do que acontece com a emboscada. A gente vai poder retirar essa carta de jogo. Então se a gente achou que tá muito ruim essa rodada, que eu não vou conseguir fazer nada, só vou perder alguma coisa, eu posso tirar essa carta e voltar para minha mão. Ou pode ter sido uma maneira de blefar, né? Eu posso ter vindo aqui, colocado o meu arauto aqui e tal, e aí eu jogo uma carta de 0, que não tem grandes forças para ganhar, mas era uma maneira que eu tava blefando e eu tiro ela no final, aqui nessa fase de dia. Adicionalmente, eu posso pegar o meu arauto de volta, mas eu só posso pegar o meu arauto se ele estiver na região ativa. Só se ele estiver nessa região ativa, tá? E aqui eu acho que eu não falei, mas se eu estivesse resolvendo isso numa outra batalha, e, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui a carta de flanco e tivessem outras cartas, eu posso decidir trazer quantas cartas eu quiser para minha mão. Isso é importante, porque às vezes eu já vou ter ganhado aquela região, né, com as outras cartas, então eu posso escolher tirar algumas delas para vir para minha mão. Por que isso é importante? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas as cartas que permanecerem aqui no tabuleiro, elas vão não vão pro seu descarte, elas vão pra uma pilha de lixo, né, ou uma pilha de itens perdidos, e não voltam pra sua mão, a menos que você faça alguma ação que diga que você pode retirar ela. Adicionalmente, como eu falei, a gente pode pegar o nosso arauto e qualquer quantidade de apoiadores que eu tenha naquela região e trazer de volta pro meu tabuleiro. Os apoiadores, assim como as cartas que ficarem aqui, eles também são jogados nessa pilha. Então, eventualmente, vai ser importante a gente trazer ele de volta para o nosso tabuleiro. Bom, acho que essas são as 3 ações que a gente pode fazer durante o dia. Depois de resolvidas as ações do dia, a gente vai para a noite. Beleza? Chegando na fase da noite, os jogadores simultaneamente, então diferente das ações do dia que a gente vai fazer em ordem de turno, simultaneamente os jogadores vão resolver todas as ações das suas cartas. E diferente das ações do dia, as cartas da noite elas são resolvidas simultaneamente e de maneira obrigatória. E aí deixa eu achar aqui uma carta de comando que a gente tem à noite para exemplificar o que pode acontecer. Aqui. O único comando que a gente vai ter à noite é o Deadly, que ele é autoexplicativo. Então se o Deadly tiver sido jogado aqui, ele simplesmente mata todas as outras cartas. Então todas as cartas dos seus oponentes que estavam nessa localidade são jogadas para essa pilha de perda. Lembrando, essa pilha de perda é bem difícil de você recuperar. Como eu disse, essa é uma ação que a gente resolve simultaneamente. Então, se mais de uma carta... e agora eu não vou achar a minha carta de Deadly, tá em algum lugar por aqui. Aqui. Se mais de uma carta tiver o comando de Deadly, a gente pode inclusive ter todas as cartas sendo eliminadas dessa região. Isso é possível porque elas são resolvidas todas ao mesmo tempo. Mas a gente tem que prestar bastante atenção nos traços das cartas. Então, aqui embaixo da força da carta, a gente tem alguns símbolos. E esses símbolos são os traços dessas cartas. E aqui estão os 3 símbolos que a gente pode ter, né, que são esses de baixo. Acho que eu tinha apontado aqui em cima, isso é a facção, né, a nossa facção. Esses são os 3 símbolos aqui que a gente vai ter de traço. Então esse primeiro, que é o escudo, ele deixa a gente imune a uma carta de Deadly. Então se a gente tiver com essa carta, de novo, né, uma carta 0 que parecia ser muito fraca, e o nosso oponente tiver jogado uma carta de Deadly, essa carta ela não é eliminada. Tá? Inclusive, se eu também tiver, por algum motivo, uma carta de Deadly ativa aqui,
eu elimino a carta do meu oponente e a minha carta ela continua aqui, ela não é eliminada, então ela é imune ao Deadly. O segundo traço, ele vai ser explicado em outra parte do jogo, na parte de jornada, então ele não é importante agora. Então ele nos deixa invulnerável. Então essa ela vai ser usada numa ação de jornada lá na frente, ou esse símbolo vai poder ser usado lá. E por último a gente tem o de resiliência. Se a gente estiver sendo atacado por um Deadly com esse símbolo de capacete, ao invés de ir para o descarte de perda, né, esse descarte geral, ele vai para nossa pilha de descarte. Então é uma carta que permite que ele possivelmente volte para nossa mão em algum momento. Então, na hora de resolver, a gente vai fazer simultaneamente, resolver todos os comandos das cartas, e a gente vai se atentar aos traços de cada carta que estão participando daquela batalha. Beleza? Depois de resolver todas as ações de dia e noite, a gente vai determinar o vencedor dessa batalha. Vou colocar algumas peças hipoteticamente aqui, só para exemplificar como a gente resolveria. Mas basicamente, talvez nem faça sentido aqui, tá? Mas só para a gente entender como funciona a pontuação final. Basicamente o que a gente vai fazer é somar os pontos das cartas que sobraram, tá? Então aqui, de novo, pode ser que não faça sentido, porque eu só aloquei as cartas aqui para explicar, com os pontos dos nossos apoiadores. Cada apoiador vai dar pra gente um ponto nessa batalha. Então a gente teria aqui, por exemplo, o jogador vermelho 0 mais 2, 2 pontos. O jogador roxo 10 mais 1 apoiador, 11 pontos. E o jogador azul 9 pontos. Se a gente tiver um empate aqui, então por exemplo, vamos supor que o jogador roxo não tivesse nenhum apoiador e o jogador azul tivesse apoiador. Esses dois jogadores iam colocar novas cartas nessa batalha. Então, eles iam colocar fechados aqui, os dois jogadores que empataram, fechados cartas aqui, iam revelar ao mesmo tempo. E, de novo, eles iam fazer todas as ações aqui da fase de batalha. Se o empate persistisse, eles iam fazer isso até que houvesse um desempate. Perfeito! Terminada a batalha e definido quem foi o vencedor. Então, nesse momento, o jogador que ganhou essa batalha, ele vai ganhar uma influência, ou duas, né? Então, ele vai olhar quantas influências essa região dá para ele. Se ele tiver, né, então vamos supor que nessa batalha tinha sido o jogador roxo a vencer. Então ele ganharia uma influência. Se o arauto dele estivesse nessa região, né, então ele escolhe, primeiro ele vai escolher em qual das localidades da região ele quer ganhar. Então se ele tivesse colocado aqui, seria aqui, mas vamos supor que ele colocou aqui. E eu vou deixar o do azul aqui, por exemplo. Então, se o arauto dele estivesse na região, ele ganharia mais uma influência pelo arauto dele estar aqui. E ele roubaria uma influência do jogador que também colocou o arauto aqui. Então isso que eu falei que aqui poderia gerar uma penalidade você alocar o seu arauto numa região que você não ganha. Adicionalmente, o jogador vai ganhar, ele vai ganhar o benefício que tiver aqui na região que ele está acionando. Eu vou passar por cada uma das regiões. Nessa região, no Harvest Field, ele ganha o token de favor do reino, que foi agora, relembrando uma coisa que talvez eu tenha explicado errado. Quando você ganha um favor do reino, você coloca esse token aqui no espaço mais à direita do seu tabuleiro. Tem um círculozinho para você colocar, com o número 3 virado para baixo. Essa ação aqui, que eu tinha falado lá atrás que eu poderia fazer na primavera, na verdade ela só pode ser feita, todos os tabuleiros vão ter uma delas, se você tiver o token de favor de reino. E cada vez que você fizer essa ação, você vai mover o favor de reino, mostrando que você tem menos vezes para fazer essa ação. Quando você tiver só uma e fizer de novo, você simplesmente tira o token e devolve para sua localidade. Se você ganhar esse token com ele já ativo, você ganha mais uma rodada, né? Então você volta. E se algum jogador ganhar esse token na batalha e ele estiver aqui, ele sai da sua área de jogo e vai para a área desse outro jogador. Beleza, passando por cada uma das localidades. O que a gente ganha em cada uma delas quando a gente ganha uma batalha. Beleza, então começando aqui na Lowlands, a gente tem, né, nas Terras Baixas, a gente tem duas localidades. O Shrine, então você pode mover até 3 cartas da sua mão, ou cartas que estão ativas, pro final da sua pilha de compra. Tá? Então você pode pegar até 3 cartas das cartas ativas,
ou da sua mão e colocar aqui no final da sua pilha de compras. Isso é importante, eu vou explicar lá pra frente, porque se em algum momento você ficar sem cartas para comprar, você vai ter uma penalidade. Então a gente vai aprender isso um pouquinho mais pra frente. E também você garante que essas cartas não vão pro seu descarte, né? Que é um pouquinho mais difícil de você... Não é tão difícil, mas você precisa... vai ter essa penalidade. Aqui na Necrópolis, ele deixa você... funciona mais ou menos parecido, só que ele deixa você pegar cartas da sua pilha de descarte e colocar na sua mão. Então ele vai deixar você reutilizar cartas que já estavam aqui na sua pilha de descarte. Importante, se nesse momento você tiver mais cartas na mão do que o que você pode, né, do que o seu limite atual, essas cartas elas vão pro topo do seu baralho e não pra sua mão. Beleza, o platô é mais simples, né? Como a gente já falou aqui no Harvest Field, a gente ganha o favor do rei, o token em favor do rei, e aqui no Battlefield a gente ganha 2 de influência. De novo, se a gente tiver aqui com outros arautos, com o meu arauto eu vou ganhar mais 1 de influência, então eu ganharia 2 de influência mais 1, e se tivessem outros arautos de outros jogadores, aqui eu roubaria de cada um deles 1 ponto de influência. E por último, aqui nas Terras Altas, no Highland, a gente vai poder fazer 2 ações, que é o Govern ou o Journey. Essas são ações que a gente vai aprender no outono, então acho que é um bom momento para a gente ir para a estação de outono. Basicamente, como a gente já resolveu todas as ações da fase de verão, a gente vai pegar o token de estação e vai mover para o outono. E beleza? No outono, assim como nas outras, a gente vai poder fazer todas as ações de outono que a gente tiver. Então, de novo, a gente vai olhar para as cartas de reino que a gente tem no nosso tabuleiro, a gente vai olhar para as cartas de facção que a gente, para os tokens de facção que eu tenha. Então a gente vai poder fazer as ações de outono, qualquer ação que a gente tenha na nossa área de jogo, inclusive em cartas que ficaram aqui ativas. Então qualquer carta que tenha ficado ativa aqui no tabuleiro, né, todas essas cartas estariam viradas nesse momento, algumas eliminadas, né, descartadas, outros jogadores pegaram de volta, outros moveram, mas a gente iria fazer todas essas ações de ações disponíveis. E aí eu vou começar explicando os comandos de outono que a gente tem em algumas das nossas cartas. A primeira é o Rally, né, como a gente quiser chamar. Deixa eu dar um zoom. Opa, aqui. Então a primeira é essa de Rally. E aí ela vai ter o nome próprio, né, o self, ou aqui até 2 cartas, por exemplo, nesse caso, né? Any 2 cards. Então basicamente o que a gente vai fazer quando tiver o Rally ou Rally é que a gente vai poder trazer essas cartas de volta para nossa mão. Elas não vão ir para o nosso descarte, né? Então quando a gente acionar essa ação, a gente traz elas de volta para essa mão. Cada uma dessas ações elas vão poder acontecer somente uma vez durante essa fase de ativação. Então a gente pode ativar esse comando de Rally. O outro comando que a gente pode fazer no outono é o Deploy. Então no Deploy a gente vai pegar cartas da nossa mão e ela só pode ser da nossa mão, né? Ela tem que estar na nossa mão, e a gente vai alocar numa região do tabuleiro. Quando eu alocar essa carta lá, eu vou pegar um token de influência e vou colocar em cima dessa carta. E na fase de cleanup, que a gente já vai ver, onde a gente tira todas as cartas aqui do tabuleiro, as cartas que tiverem um token de influência, elas permanecem lá. A gente vai descartar apenas o token de influência, mas essa carta ela permanece lá, o que vai dar uma força adicional pra gente numa futura batalha. Então essa carta continua lá, diferente das outras. Esses são os 2 comandos que a gente vai poder fazer durante o outono. O Rally, onde a gente vai poder voltar cartas para nossa mão. Se a gente tiver que voltar alguma carta para nossa mão que seja maior do que o limite que eu tenha de mão, eu coloco ela no topo do meu baralho. E o Deploy, que eu tiro cartas da minha mão e coloco no tabuleiro e vou me garantir uma força adicional para a próxima rodada. Beleza, além das ações de comando do outono, eu posso fazer ações de governar e de jornada. Aqui eu posso fazer em qualquer ordem. Então eu posso fazer uma ação de comando, depois fazer uma ação de jornada, depois fazer outra ação de comando. Eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser e de maneiras alternadas, tá? Não precisa ser uma ordem específica. Vamos falar de cada uma delas. Na ação de governar, eu vou descartar cartas para a pilha geral para ganhar tokens de lore. Para ganhar tokens de lore. E eu vou ganhar uma quantidade de tokens de lore igual à quantidade de pergaminhos que tem aqui do lado direito. Importante, nesse momento, essas cartas que eu descartar, elas vão para aquele descarte que não volta mais, né? Para a pilha de perda. Mas algumas cartas vão ter aquele traço que eu falei lá atrás, quando eu estava explicando a batalha, que é usado aqui durante essa fase de jornada. Então, esse traço, ele faz com que essa carta ela vá para o seu descarte e não para a pilha de perda.
Então a gente vai ganhar uma quantidade de tokens de lore igual à quantidade de pergaminhos que eu tô descartando. E nesse momento, deixa eu ir ali pro jogador roxo, e só nesse momento eu posso usar esses tokens de lore para comprar novas cartas aqui da minha trilha de avanço, né? Esqueci o nome dessa área. Basicamente, eu vou pagar o custo da carta. E se for uma carta avançada, eu adiciono ao meu baralho, coloco ao topo do meu baralho. Na verdade, essa carta eu já confirmo, ela vem para nossa mão. Exato, então quando eu compro aqui uma carta, ela vem para minha mão direto. Se eu não tiver espaço na minha mão, porque eu já tô com cartas iguais ao limite que eu tenho, ela vai pro topo do baralho. E a gente vai ter as cartas Headquarter, né? As HQs Cards. Essas cartas, quando adquiridas, elas vão ficar do lado da minha área de jogo e vão ser algum poder, alguma ação que vai dar uma simetria diferente pro jogo, que vai poder ser usada conforme a carta indicar. Eu não vou passar por cada uma das cartas, porque elas têm diversas ações diferentes, diversas maneiras de serem ativadas diferentes, mas a gente pode adicionar elas e melhorar a nossa mão e melhorar a nossa facção. Se em algum momento a gente conseguir comprar todas as cartas, né, a gente vai ter aqui as nossas cartas de avanço e as cartas de Headquarter, a gente vai poder alocar esses tokens que a gente ganhar futuramente aqui no nosso deck, aqui no nosso tile de evolução. No final do jogo, cada token que tiver aqui vai ser convertido para ponto, numa conversão de 2 para 1. Então, para cada 2 tokens que eu tenho aqui, eu vou ganhar 1 ponto de influência no final do jogo. Como eu disse, é super importante, eu só posso comprar cartas quando eu ganhar esses tokens. Eu posso acumular eles de uma rodada para outra, mas se eu decidir acumulá-los, eu não vou poder comprar durante outras fases. Eu tenho que esperar chegar no outono de novo e ganhar efetivamente tokens de jornada de novo. Isso quer dizer que eu vou ter que descartar cartas para poder ganhar esses tokens. Beleza, a outra ação que a gente pode fazer no outono é a ação de governar. E aí, na ação de governar, a gente vai enviar cartas para o conselho. Basicamente, assim como funciona a ação de jornada, eu vou pegar uma carta que eu queira e vou alocar essa carta aqui em um dos 3 conselhos. E basicamente é isso, essa carta vai ficar alocada lá, a menos que ele diga alguma coisa diferente. Quando eu aloco uma carta no conselho dos segredos, eu vou verificar quantos martelos eu tenho aqui, e para cada martelo que eu tenho aqui, eu vou ganhar um token meu, né, um marcador de facção meu, e colocar ele em qualquer região, ou qualquer, na verdade, localidade do tabuleiro. Então, por exemplo, com essa carta eu ganharia 2 marcadores e colocaria eles aqui no Shrine. A qualquer momento do jogo que eu tenha 4 marcadores em uma região, eu posso recolher esses marcadores. Na verdade, eu faço isso aqui, né? Nessa fase de outono, né? Não é a qualquer momento, é quando eu completar esses 4. Eu posso remover esses marcadores e ganhar o benefício dessa região. Importante, eu ganho o benefício, não ganho os pontos aqui de influência, apenas o benefício. Beleza, cada jogador pode ter mais que tokens de influência, então não precisa ter só tokens meus, os outros jogadores eles podem compartilhar token, e quando cada um deles completar ali mais de 4, ele retira esses tokens e ele ganha o benefício daquela região. Já aqui, no Council of Oaths, a gente, para cada martelo que eu tenho aqui, eu movo uma quantidade de apoiadores do mapa ou da pilha de perda. Então aqui é uma maneira que a gente vai ter para recuperar esses caras para minha mão, de volta para minha área de jogo. Então eu poderia pegar esses meus supporters aqui, esses meus apoiadores que eu já usei, que eu ia perder no final da rodada, eu posso trazer eles de volta pro meu tabuleiro de jogo. Se eu for o líder aqui, se eu for o jogador que tem mais martelos aqui nesse conselho, eu posso trazer um adicional. Então eu poderia, aqui nesse caso, eu poderia trazer 2 mais 1, porque eu era o único jogador que estava ali. E por último, a gente vai fortalecer a nossa ação, o benefício do nosso arauto, né? Então, quando a gente estiver resolvendo alguma coisa com o nosso arauto, onde ele esteja na região que a gente ganhou a batalha, para cada martelo que a gente tiver aqui, a gente pode descartar essa carta para ganhar 1 ponto de influência. Então, por exemplo, eu ia alocar essa carta aqui. Na próxima rodada, se eu ganhasse uma batalha onde o meu arauto tivesse, eu poderia descartar essa carta, ela vai para minha pilha do descarte, para ganhar mais 2 de influência. É isso, lembrando, a gente pode fazer essas ações de conselho em qualquer momento, junto com
junto com as ações de ativar as ações de outono que a gente tenha na nossa mão, né, na nossa área de jogo. Pode ter no meu tabuleiro de jogador, nas cartas que estão ativas, na carta da minha mão. Eu posso fazer isso de maneira alternada. Beleza, acabado isso, a gente vai para a última fase de jogo, que é a fase de inverno, que é onde a gente vai preparar todas as coisas para o próximo ano. E aí no inverno, deixa eu pegar minha colinha, o que a gente vai fazer primeiro a gente vai resolver todas as ações de inverno. Então, qualquer lugar na nossa área de jogo que tenha o símbolo de inverno, ele vai ser resolvido nesse momento. Depois disso, simultaneamente, isso acontece simultaneamente, os jogadores resolvem simultaneamente, a gente remove as peças do tabuleiro. Então, todas as peças de arauto voltam para o tabuleiro de jogador. Todas as peças de apoiadores que ainda tiverem no tabuleiro, elas são descartadas naquela pilha de perda. Então, elas só voltam, eventualmente, quando a gente for lá no conselho do Wolves. A gente vai pegar os tokens de batalha e devolver eles para o seu devido lugar do tabuleiro. E todas as cartas ativas que não tenham influência marcada nela, voltam para a pilha de descarte do seu jogador. Beleza, depois disso a gente avança o marcador de rodadas e a gente está pronto para começar uma nova rodada, completando a mão de cartas, que é o início do ano. Importante, nesse momento, quando a gente for completar a nossa mão de cartas, que a gente não tiver cartas suficientes para comprar, a gente vai embaralhar o nosso descarte. Então a gente vai embaralhar todas as cartas que tiverem no nosso descarte. A gente embaralha essas cartas, forma um novo deck de compras, né? Então a gente embaralharia todas, não teria nenhuma aqui, a gente traria descarte embaralhado para cá. E a gente move o nosso marcador de tamanho de mão para baixo. Então a gente vai perder limite de mão a partir da próxima rodada. Tá? Então toda vez que a gente ficar sem cartas aqui no nosso descarte, no nosso deck, a gente vai perder limite de mão. Por isso que eu falei que vai ser muito importante, às vezes, você trazer cartas do baralho para o seu deck, trazer cartas de descarte para o seu deck, para que você não fique sem cartas na sua mão e diminua o limite de mão. Esse limite ele pode aumentar, vão ter algumas ações, algumas especificidades no jogo que vão poder fazer ele aumentar. E é isso. No final da quinta rodada, se você estiver jogando um jogo normal, ou da quarta, se for um curto, ou da sexta, o jogador que tiver mais pontos de influência ganha o jogo. Deixa eu ver aqui o empate. Se tiver empate, o jogador que tiver o token de favor, ainda ativo aqui no seu tabuleiro, ele ganha o jogo. E aí, se ainda assim tiver um empate, como não podem ter dois reis diferentes no reino, o jogador que tiver mais avançado na trilha de ordem de turno é o jogador que vai ganhar o jogo. E eu acho que eu acabei não explicando, né? A ordem de turno, ela sempre vai ser reiniciada no começo do ano, considerando quem tem mais influência. Então, rodada a rodada, a gente vai saber mais ou menos o jogador que tá à frente, né? E qual tá atrás. Beleza, gente? É assim que se joga The Old King's Crown. Eu sei que foi um vídeo longo, mas é porque esse jogo tem muita coisa pra explorar, tem muito detalhe. Talvez eu tenha passado por alguns, não consegui explicar todos, mas eu acho que deu pra ter uma boa visão do que a gente faz em Old King's Crown. Esse é um jogo lindo, ele é deslumbrante na mesa, ele tem uma presença muito incrível, muito marcante. E também é um jogo muito legal. Então ele é um jogo muito divertido, onde a gente vai... Cada partida, eu acho que a gente joga desse jogo, a gente vai se aprofundando, entendendo um pouco melhor sobre as estratégias, as mecânicas que tem nele. Ele é um jogo relativamente simples e é muito bonito como ele tem no tabuleiro. Todas as ações, ele é bem fluido, ele funciona num flow que encaixa muito bem. Então, é um jogaço. Ele tá vindo pela Ludofan, provavelmente lance aí nos próximos meses, talvez esse ano. O Kickstarter dele também tá rolando lá fora, então eles estão entregando algumas expansões, algumas coisas novas. E é isso. A gente aprendeu hoje como se joga The Old King's Crown sem manual.